E aí galera, tudo bem? Eu sou o Gavin do canal Small Advantages e este vídeo é o terceiro e último vídeo na série de 3 vídeos sobre números coloquiais em inglês que eu fiz porque eu achava que tem uma falta de informações sobre este assunto. Este vídeo se trata de coisas do corpo, então altura e peso, também endereços, particularmente endereços americanos, qual a forma certa de escrevê-las, mas também dizer os números dentro do endereço, e também números de telefone aqui nos Estados Unidos. Vamos lá! Então vamos começar com a altura. Como vocês já sabem, eu imagino, a gente não usa o sistema métrico aqui nos Estados Unidos e para mim soa meio estranho usar metros e centímetros com a altura. A gente usa as unidades feet e inches. Feet, inches. E a pergunta para perguntar a alguém qual a sua altura é: How tall are you? How tall are you? E eu vou começar com o jeito formal de expressá-lo, por exemplo, num consultório de doutor. Para usar eu primeiro, I'm 6 feet 0 inches. I'm 6 feet 0 inches. E para usar a minha esposa Lauren, I'm 5 feet 9 inches. I'm 5 feet 9 inches. O jeito informal de expressá-lo é tirar inches e tornar feet, que é o plural de foot, para ser só foot. Então, no plural, tá? Então, por exemplo, para começar com a Lauren. I'm 5 foot 9. I'm 5 foot 9. Nota que não é plural, é foot, não é feet. I'm 5 foot 9. Para mim, com um número redondo, tá? O formal é I'm 6 feet 0 inches. Eu não diria o 0 lá. Eu só diria I'm 6 foot. I'm 6 foot. E além disso, é muito fácil. Para perguntar o peso de alguém, lembrem que é muito rude para fazer esta pergunta a uma mulher, tá? Mas, outra vez, num consultório de doutor ou a um rapaz, por exemplo, a pergunta é: How much do you weigh? How much do you weigh? E, normalmente, sempre a gente aqui nos Estados Unidos usa libras ou pounds em inglês, tá? Para expressar peso. E normalmente, além de crianças e mocinhas muito esbeltas, tá? Normalmente são 3 números no peso. Então, para expressar no modo formal, seria, por exemplo, para usar eu, I weigh 170 pounds. I weigh 170 pounds. E a propósito, eu já falei um pouco sobre como pronunciar, como dizer números nas centenas, nas milhares, no primeiro vídeo, tirando and lá, tá? Porque quase nunca usa, é o jeito muito formal de usá-lo, mas mesmo num consultório de doutor, por exemplo, não se usa. Então, mais uma vez, I weigh 170 pounds. Mas o jeito informal para responder um amigo, por exemplo, que fez esta pergunta é I weigh 170. I weigh 170. Então, normalmente, com libras, com pounds em inglês, são 3 números, como eu já disse, além de crianças e mocinhas esbeltas. Então, é só dizer o primeiro número e depois os outros 2 números juntos, tá? Então, I weigh 170. Outro exemplo é I weigh 118. I weigh 118. I weigh 209. I weigh 209. E eu já falei sobre o O em vez de 0 lá no primeiro vídeo. Eu acho um pouco no segundo vídeo também. Continuando com endereços, eu vou postar aqui o meu endereço onde eu morava quando eu estava estudante na Universidade de Valparaiso, a minha primeira universidade, no estado de Indiana. E também foi lá que eu conheci a minha esposa, hoje em dia, Lauren. E o meu endereço era 801 Mound Street, Apartment 7, Valparaiso, Indiana, 46383. Vou começar com essa primeira linha. Primeiro eu quero dizer que quase sempre, eu
não consigo pensar num contra-exemplo. Os números vêm antes do nome da rua, tá? Aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, 801 Mount Street. Ok, nos exemplos seguintes que eu vou dar, primeiro eu vou dizer o número, claro. Depois, o nome de uma rua, um nome muito comum aqui nos Estados Unidos. E depois, a abreviação pelo tipo da rua, tá? Então, eu vou colocar as minhas notas aqui. Então, vamos começar. 1 Main Street. 89 Oak Avenue. 100 Elm Boulevard. 101 Center Lane. 405 South Street. 210 Maple Street. 999 King Court. 1000 South Broadway. 1600 Pennsylvania Avenue. 3501 Boston Circle. 3530 Longwood Drive. 8761 College Avenue. Então, para voltar ao exemplo que eu dei na segunda linha aqui é onde se coloca o número do apartamento, etc. Se não tiver, então não tem esta linha, tá? Muito simples. Mas normalmente é apartamento ou apartment, APT, e o número. Ou também unit também se vê nos Estados Unidos também. Unit e o número também. E nessa terceira linha, primeiro vai o nome da cidade, claro. Abreviação do estado, tipo no Brasil também tem 50, claro, aqui nos Estados Unidos, os 50. E depois disso, o código postal, que aqui nos Estados Unidos a gente se chama o zip code. E o zip code sempre tem 5 números e normalmente se diz todos os números em seguida individualmente, tá? Individualmente, algo assim, tá? Então, por exemplo, 44256. 46383. E antes de dizer os últimos 3 exemplos, eu tenho que dizer que com o zero lá dentro do zip code se pronuncia O, tipo nos outros números, salvo que quando tiver 2, 3 ou 4 zeros em seguida no zip code, tá? Então, exemplos com isso são 80521. 60014. 10001. Vamos terminar com números de telefone. Aqui nos Estados Unidos os números têm 10 dígitos, além do código de país, que nos Estados Unidos é 1. Os primeiros 3 dígitos normalmente se vê dentro do parênteses aqui. Se chama o area code. Do estado, da região dentro do estado, isso. Depois 3 números e depois um hífen, mais 4 números, tá? Então 3, 3, 4. Normalmente se diz os primeiros 6 números individualmente, mas amigos, na verdade, pensando neste assunto, não tem uma maneira que é sempre certa nessa situação, tá? Varia, depende de quem você, com quem você fala, tá? Então, por isso, por exemplo, eu diria, um exemplo, um número é 330-239, separando todos os primeiros 6, e depois 2728. 330-239-2728. Então, aglutinando os últimos 4 números aqui. Mas, para usar outro exemplo, o número da Lauren, os últimos 4 dígitos são 2847. Eu diria 2847. Mas ela diz 2847, separando os dígitos. Então, eu não sei, vocês vão ouvir os dois, então estejam prontos para decifrar o que é, tá?
Outros exemplos, em propagandas, o número, o area code das propagandas, advertisements na televisão, por exemplo, é quase sempre 800. E não se diz 800, é 800. E um número muito famoso em que eu posso pensar agora é 1-800-800-8000. Então, dizendo o código de país, sim, neste caso, 1-800-800-8000. Mas também queria mostrar o jeito certo de escrever lá. Vocês vão ver várias maneiras de escrevê-las também. Então, sim, é uma mistura neste caso, e desculpa, mas eu queria dizer só uma olhada, mostrar uma olhada em como é aqui. Então, com isso, concluímos com os 3 vídeos sobre números coloquiais informais de inglês americano, principalmente. Espero que tudo fosse útil para vocês. Escrevam comentários se tiver alguma dúvida. E I will see you guys very soon. Bye.